Queridos, nessa noite nós somos convidados a termos um encontro com a palavra. Eu e você somos convidados para termos um encontro com o Evangelho, com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te trouxe até esta transmissão para que eu e você pudéssemos estar conectados com o trono da graça do Senhor. É uma noite muito especial, queridos. É uma noite de adoração. É uma noite de rendição. E uma noite de conhecimento, de revelação da palavra do Senhor por sobre a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir que nesse mesmo espírito de adoração, você abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Nessa noite eu estarei lendo na tradução Revista Atualizada do João Ferreira de Almeida. Os versículos serão a partir do versículo de número 13. E nós leremos até o versículo de número 35. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos iniciar a leitura no versículo de número 13. E eu quero ler contigo até o versículo de número 35. Queridos, não será ou não serão as minhas palavras que falarão contigo essa noite. Será a palavra do Senhor ministrada ao meu e ao teu coração. A certeza que eu e você precisamos ter disto é inequívoca. Precisa ser inequívoca no meu e no teu coração. Porque mais importante, queridos, do que o mensageiro é a mensagem. Então leia comigo em nome de Jesus esse texto. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminharam? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Mas algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras.
Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Feche os teus olhos mais uma vez, Pai. Nessa noite, ó Pai, nós estamos tendo mais um encontro contigo. Um encontro transformador e revelador. Um encontro onde nós nos aproximamos de Ti e somos por Ti mesmo, ó Pai, instruídos e levados ao centro da Tua vontade. Fala, Senhor Jesus, mais uma vez, por Tua misericórdia aos nossos corações, e conduza-nos à Tua verdade para a glória do Teu nome. É o que nós queremos Te pedir e Te agradecer, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Queridos, na semana passada nós estivemos falando acerca da ressurreição de Jesus. Domingo de Páscoa, quando nós nos alegramos em saber que o nosso Redentor, Ele vive. E esta informação, queridos, ela não poderia ter em nós significado maior, se nós não somente crescêssemos com a mente, mas e principalmente com o nosso coração. Eu quero que você se atente a essa primeira frase, porque, queridos, o que temos a partir de agora é um dos encontros mais emblemáticos que Jesus teve com dois de seus discípulos. Um dos discípulos é então dito o nome dele, Cleopas. O outro, não. E no versículo de número 13 já inicia dizendo que naquele mesmo dia, ou seja, que dia foi esse? No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, no mesmo dia em que aquelas mulheres foram visitar o túmulo e o encontrou vazio, no mesmo dia aonde os discípulos concorreram para aquele lugar e observaram que o túmulo estava vazio, naquele mesmo dia em que as mulheres tiveram ali um encontro com o anjo que estava por sobre o sepulcro, e aonde a informação que veio ao coração daquelas mulheres foi que ele não estava mais ali, mas havia ressuscitado, sim, nesse mesmo dia. Neste mesmo dia, algo extremamente oposto estava acontecendo com dois dos discípulos. O texto não explica o porquê, mas eles estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. Esses dois lugares distanciam-se um do outro cerca de 20 quilômetros. E eles então caminhavam tristes, preocupados, aflitos, desesperançosos, incrédulos, mesmo sabendo de todas as coisas que tinha acontecido com Jesus. Mas é interessante, queridos, que Jesus proporciona, em meio a esta trajetória, um encontro no qual, no primeiro momento, Ele mesmo não se revela. O texto que nós lemos
nos leva a entender que, enquanto eles estão conversando, eles não se permite ser revelado. Eles são impedidos de reconhecer Jesus. E quando Jesus então se junta nesta caminhada, é notório que aqueles discípulos que poderiam estar felizes, que poderiam estar contentes, que poderiam estar com júbilo em seus corações, agora estavam caminhando cabisbaixos, entristecidos, preocupados, incrédulos, desesperançosos, conforme os versículos que lemos. Mas Jesus, ao caminhar com eles, decide abrir os olhos daqueles dois discípulos, em relação e com a própria palavra de Deus. Nós lemos, queridos, nesse texto que, enquanto aqueles discípulos caminhavam, eles estranharam a pergunta daquele que havia se aliado à viagem. E eles se entreolham e perguntam para aquele que estava então acompanhando: será que é só você que não sabe do que aconteceu? Será que só você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E aí, queridos, isso começou a me chamar a atenção, porque eles conheciam exatamente a promessa, conheciam exatamente a Escritura, conheciam exatamente o que ia acontecer. Eles estavam e tinham ouvido falar do testemunho, mas mesmo com todas estas informações, isto não mudou efetivamente o ânimo deles. E aí, queridos, nós podemos pensar e dizer que nem sempre as informações, quando elas estão em nossas mentes, elas mudam as nossas vidas. Mas o Evangelho precisa descer ao nosso coração. O Evangelho precisa estar no lugar certo. E eu quero dizer com toda a afirmação agora para você: existem muitos crentes que hoje, na atualidade, sabem muito em suas mentes sobre Jesus, mas a verdade sobre o livramento, sobre os milagres, sobre a bênção de caminhar com Ele, sobre a glória que é servir a Ele, não conhecem, porque não passa de mero conhecimento intelectual. Isso é importante, queridos, porque o que revelou a eles e fez lembrar e mudar o ânimo deles foi exatamente a exposição das Escrituras. Jesus então, caminhando com eles, começa a fazer eles lembrar de toda a história da redenção, desde o Êxodo. Jesus então passa a expor toda a trajetória, mirando e apontando para Ele, fazendo-os lembrar de todas as coisas. E aí, queridos, é interessante que quando eles começam então a caminhar, e nós caminhamos com Cristo, quando nós nos lembramos das palavras de Deus, e estas palavras descem aos nossos corações, já não há mais espaço para preocupação, para incredulidade, para tristeza e para desesperança, porque tudo aquilo era plano para que eu e você tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. E um segundo momento, queridos, é interessante que nessa caminhada, nesta revelação, eles estão indo para Emaús, e quando eles estão então caminhando, eles chegam a uma concepção, e esses versículos estão a partir do versículo de número 24, quando eles estão se dando conta daquelas palavras, e ali, queridos, começa a haver entre eles e entre Jesus uma comunhão. Preste atenção nessa palavra, comunhão. Comunhão predispõe relacionamento, comunhão predispõe caminhada, comunhão predispõe andar com, comunhão predispõe eu e você termos uma trajetória de vida com o ressurreto.
E esses homens começam a ter os seus corações, e conforme Jesus ia então revelando a palavra, lá na frente, ao cair da tarde, eles olham para trás, eles olham para a caminhada e dizem um para o outro: olha, os nossos corações ardiam. Os nossos corações ardiam quando nós ouvíamos ele falar. Os nossos corações se incendiaram, se aqueceram. E é interessante, queridos, que John Wesley, pai do metodismo moderno, ele vai ter uma frase que vai ao encontro disso: o coração aquecido. O coração que se inflama, o coração que se acende, o coração que se aquece pelas palavras do Senhor. E eu quero te lançar uma pergunta essa noite. Em meio a tudo isso, qual foi a última vez que o teu coração se aqueceu com a palavra do Senhor? Qual foi a última vez que o teu coração ardeu em comunhão com o Senhor? Qual foi a última vez nesses últimos dias que o teu coração, ele se aqueceu pelo simples fato de você se relacionar com Jesus? Preste atenção aqui, querido, Jesus não fez nenhum milagre. Preste atenção, querido, Jesus ele não fez algo de extraordinário aqui. Jesus ele não fez um morto ressuscitar, Jesus ele não fez um coxo andar, Jesus ele não fez um cego enxergar, Jesus não fez um surdo ouvir, mas as palavras de Jesus para esses dois discípulos fizeram o coração deles arderem, se aquecerem por Jesus. E aqui, queridos, a minha oração essa noite é para que o teu coração se reaqueça na caminhada, para que o teu coração, queridos, não seja meticuloso em relação ao que Deus pode ou não pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não há nada que escape ao seu poder e à sua soberania. Deus é fiel. E se nós pensarmos, queridos, nesse sentido, nós seremos levados a um outro lugar. Que quando, queridos, os nossos olhos são abertos pela exposição da palavra, quando, queridos, os nossos corações ardem pela comunhão com Cristo, automaticamente os nossos pés, eles se apressam para proclamar aquilo que aconteceu conosco. Quer ver, queridos, o que o texto nos diz a respeito disso? Quando lhes foi revelado a presença de Jesus, quando ele partiu o pão, preste atenção, queridos, que no versículo de número 33 vai dizer assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Mas se você não percebeu, queridos, a nuance desse texto, há poucos versículos atrás, eles convidaram Jesus para ficar e não prosseguir, porque estava tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde, não prossiga, não vá adiante, mas fique conosco, repouse conosco, porque eles sabiam dos perigos da estrada à noite. Eles sabiam que durante a noite eles não poderiam enxergar. Eles sabiam que durante a noite a estrada poderia ser sinuosa, poderiam haver assaltantes, poderiam haver pessoas que poderiam fazer mal à integridade física deles. Mas olha o que acontece, queridos. Quando a palavra revelou a eles quem Jesus era, quando os corações deles foram aquecidos pela palavra, imediatamente eles foram e retornaram para Jerusalém. Aqueles que outrora estavam indo para longe, se distanciando dos discípulos, indo para Emaús, contando as suas lamúrias, contando as suas tristezas, a sua desolação, a sua desesperança, a sua tristeza, agora com os corações aquecidos, eles não titubeiam, eles não pensam duas vezes e eles decidem voltar para Jerusalém mesmo à noite. E isto me diz muito, e isto precisa te dizer muito nessa noite. Queridos, a nossa caminhada com Cristo talvez não seja de Jerusalém para Emaús. A nossa caminhada com Cristo, ela é uma caminhada para a vida inteira.
Mas vezes por outras, nós precisamos, queridos, revermos os nossos conceitos e voltarmos a sentir aquele ardor em nosso coração para continuar fazendo e caminhando na presença do Senhor. E aqui eu não estou falando, e não confunda com salvação, porque a palavra do Senhor diz que nós estamos nas mãos dele. O Senhor nos deu a salvação, pagou um alto preço por ela, nos ofereceu. Isso é graça, caris, favor imerecido. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de caminhada. E eu quero trazer à memória, queridos, os teus melhores momentos do Evangelho, quando o teu coração ardia e você não fazia questão de muita coisa, você não via dificuldade em fazer nada, não tinha horário para você fazer as coisas, você não colocava empecilhos à frente, você entendia a palavra e praticava a palavra, você caminhava com Cristo bem de perto e ouvia a voz de Cristo, você não titubeava em obedecer a voz do Senhor, até mesmo em circunstâncias que isso pode até te custar caro, mas você preferiu a melhor parte, e esta parte não lhe foi tirada. Esses discípulos, queridos, não prefiguravam entre os 12, mas estavam no rol dos outros discípulos que também caminhavam com Jesus. E enquanto os 11 haviam recebido a notícia e estavam em Jerusalém, estes, um Cleopas e o outro que caminhava com ele, poderia estar lá, mas não estavam. E esses dias, queridos, têm nos revelado uma verdadeira necessidade de termos um amor por Cristo acima de quaisquer coisas. Sabe por quê, queridos? Porque não estão sendo frequentes as nossas reuniões presenciais. Eu vou até mais longe, não temos tido nenhuma delas. E aí, queridos, muitas das vezes, se nós não nos apercebermos, o nosso amor, ele pode tender a esfriar pela falta de estarmos congregando juntos. E eu queria desafiar a você a fazer o caminho inverso, porque Jesus, que caminhou com aqueles discípulos no caminho para Emaús, agora ele caminha contigo em seu coração, e você e eu somos templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós temos perdido tanto tempo com tantas coisas sem importância, colocado coisas que não são prioridades no lugar das prioritárias, nos distanciado da palavra do Senhor e da meditação da palavra dele. Temos nos ocupado com notícias, temos nos ocupado com programas, com séries. Temos maratonado na Netflix, mas não maratonado na Bíblia. Temos maratonado na Netflix, mas não maratonado no jejum, na oração, na devoção, na entrega. Olhamos para as nossas finanças hoje e falamos assim: olha, não vai dar. Olha, a grana está curta. E escolhemos outras prioridades. E as prioridades que tínhamos, agora não mais a temos. E precisamos recobrar o nosso juízo e voltarmos ao caminho, porque agora não se trata de ir de Jerusalém para Emaús, mas agora se trata de vir de Emaús novamente para Jerusalém. O caminho agora é inverso, porque Jesus já lhe revelou a palavra. O caminho agora é inverso, você não está indo mais para longe, mas está vindo para perto. O caminho agora é inverso, porque no lugar das incertezas, das dúvidas, das circunstâncias adversas, mesmo tudo isso acontecendo, você se lembrou que Jesus continua caminhando com você em sua caminhada, então tudo muda. Queridos, em último lugar, eu quero dizer para você que quando os nossos pés também se apressam, os nossos lábios também se abrem para proclamar esse Deus. Em último lugar, quando nós vimos aqui em Lucas capítulo de número 24, no versículo de número 34, quando eles voltaram então para Jerusalém, eles encontraram os 11 reunidos com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. No versículo 35 diz: então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que quando nós temos um encontro com o Eterno, impossível é ficarmos calados diante de tão grande verdade. É impossível, queridos, nós sermos tocados e mudados pela palavra. Atenção que eu estou te dizendo, tocados e mudados. Tem muita gente só tocado. Tem muita gente que só se sente
atingido no campo das emoções em relação à palavra. Eu não estou falando de emoção, estou falando de atitude. Eu não estou falando de você se sentir bem com esta palavra. Eu não estou falando em você se sentir confortável com ela. Eu não estou falando em você sentir o teu coração alegre com essa palavra. Eu estou dizendo que isto é importante também, mas não só. E quando eu e você estamos diante desta revelação, queridos, é impossível nós mantermos os nossos lábios fechados para então não proclamarmos. Sabe por quê? Porque a distância não vai nos impedir. Sabe por quê? Porque as circunstâncias não vão nos impedir. Você sabe por quê? Porque as dificuldades não irão nos travar. Sabe por quê? Porque não será, queridos, essa situação ou a outra, este momento ou o outro. Porque o que está acima de todas essas coisas é o nosso relacionamento com Jesus. A ressurreição de Jesus, queridos, abriu os olhos daqueles homens. A ressurreição de Jesus aqueceu o coração daqueles homens. A ressurreição de Jesus apressou os pés daqueles homens. E a ressurreição de Jesus abriu os lábios daqueles homens. Então eu quero que você reveja isto comigo nessa noite em nome de Jesus. Abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios. Abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios. Agora não é mais de Jerusalém para Emaús, mas é de Emaús para Jerusalém. É hora de você começar uma semana nova. E a minha pergunta para você é: para onde você está indo? De Jerusalém para Emaús ou de Emaús para Jerusalém? Eu tenho um conselho para você: vá de Emaús para Jerusalém, porque nessa noite lhe foi revelada a palavra do Senhor. Vá de Emaús para Jerusalém, porque agora, queridos, você mais uma vez entende a palavra do Senhor e ela desceu ao teu coração muito mais do que a tua mente. E lhe revelou segredos encontrados na palavra do Senhor. Não por minha competência, porque eu não tenho nenhuma, mas porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E quem testifica e convence é o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer, queridos, ao teu coração nessa noite, que você não possa se deter diante de circunstâncias nenhuma, mas você possa, querido, se render, caminhar e obedecer tudo aquilo que o Senhor tem proposto para a minha e para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Temos conversado, querido, semana após semana, e todas essas exposições, elas têm o objetivo de animar o teu coração e fazê-lo caminhar mais esta semana. Eu quero dizer, queridos, para você que quando a palavra de Deus, ela nos muda, nós nunca mais, queridos, voltamos a sermos quem nós éramos. E é exatamente pelo fruto que se conhece a árvore. É pelo fruto. É pelo fruto que se conhece a árvore. Nessa noite eu quero orar com você, queridos. Quero orar por você nessa tua caminhada. Quero orar com você, queridos, porque o Senhor, Ele nos amou, porque o Senhor nos resgatou e nos amparou. Pai, nessa noite, ó Deus, graças nós te damos, porque o Senhor é grande em nossas vidas. O Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser adorado. E se nós estamos de pé, é por tua graça e por tua misericórdia. Nós não temos em nós mesmos competência nenhuma de caminharmos, se o Senhor não for à frente de nós, se o Senhor não nos mostrar o caminho, se o Senhor não for conosco. Pai querido, nos ajuda a nos apegarmos à tua palavra. Pai celestial, nos ajuda a caminharmos perto de ti, a termos os nossos olhos abertos por ti e confiarmos a respeito de todas as coisas, que o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Tu nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era,
Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Por isso nós nessa noite, ó Pai, rendemos a Ti a nossa adoração e o nosso louvor. Por isso nós estamos nessa noite, neste lugar, ó Pai, crendo que o Senhor mesmo nos atraiu para a Tua presença. Crendo, ó Pai, que nessa noite nós Te adoramos e Te louvamos, porque Tu és o Senhor da vida. Nessa noite, ó Pai, nós glorificamos o Teu nome, pois temos sabido que Tu és fiel, e todos os Teus feitos são maravilhosos e portentosos, e nada escapa ao Teu conhecimento. Aqueça, Jesus, os nossos corações para caminharmos contigo. Revela-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor, a Tua presença em nós, para que nós não possamos, ó Pai, desviar nem para a esquerda e nem para a direita, mas olharmos para Ti, ó Deus. Apressa os nossos passos, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, mas a Tua palavra diz que o Teu jugo é mais suave do que o nosso, e nós devemos descansar em Ti. Confiamos em Ti, ó Pai, e sabemos que obras maiores, ó Pai, ainda, ó Deus, faremos em Teu nome, caminhando contigo, ó Pai, e agindo o Senhor em nossas vidas. Quem nos impedirá? Que seja para a minha e a vida da Tua igreja e do Teu povo, em nome de Jesus. Nos abençoe. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém.